Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática do 8º ano. Construções geométricas, mediatriz, bissetriz como lugar geométrico, construções e problemas. Eu sou a professora Aline Neri. Nesta aula, nós iremos fazer as construções para a resolução de problemas. Nas aulas anteriores, nós aprendemos o que é uma mediatriz, o que é uma bissetriz, e nesta nós vamos utilizá-la para resolver uma situação-problema. A situação-problema de uma situação do cotidiano. No plano cartesiano, os pontos A, -2 e 5, e B, 6 e 1, representam duas casas de uma propriedade rural. Então, na mesma propriedade, tinha duas casas. Uma estava localizada no ponto A e outra no ponto B. Desejava-se perfurar um poço artesiano, porque ela tinha muita dificuldade com água. Mas precisava-se que esse poço ficasse exatamente à mesma distância da casa A e da casa B, para que os custos para cada proprietário fossem o mesmo. E aí, qual será a distância entre essas casas e o poço? É isso que é uma situação que as pessoas queriam resolver. E nós, na matemática, vamos resolver utilizando mediatriz. Está aí a propriedade, ok? Vamos observar aqui a casa A, -2 e 5, e aqui a casa B, 6 e 1. Essa é a posição delas nessa recanto da vida tranquila. Como resolver essa situação? Veremos aqui. Está aqui o nosso plano cartesiano, a mesma situação de lá. Aqui eu coloquei um pontinho vermelho para a casa A, um pontinho lilás para a casa B. E nós queremos saber onde que será construído esse poço. Aqui estão as casas, mas onde será? Tem duas maneiras, nós já aprendemos, utilizando régua e compasso ou fazendo por dobradura. Primeiramente, eu vou fazer hoje utilizando régua e compasso. E depois vamos provar que a dobradura também funciona. Vamos lá? Então, nós vamos pegar o compasso, ok? A ponta seca do compasso. Vamos primeiramente traçar essa reta entre A e B. Ok? A ponta seca do compasso, que é essa aqui, ó, vai ficar no ponto A. Ah, quanto que eu tenho que abrir o meu compasso? Mais da metade, claro, né? Abrir mais da metade. Ok, certinho. E vamos fazer um arco. Embaixo e em cima. Agora tem que prestar atenção porque não pode mexer. Com a mesma abertura, vem no ponto B e faz o arco embaixo e em cima, até cruzar. Estão vendo esses pontinhos? Pode ter ficado claro, então vou marcar aqui para vocês, ó, o encontro dos arcos. Não se pode fazer esse desenho assim igual eu fiz, tá? Mas é só para que vocês consigam visualizar. Nesse encontro dos arcos, nós vamos traçar a mediatriz. Vou traçar de azul. Ok? Bem aqui será construído o poço. Ah, mas que distância é isso? Vamos ver como foi feito em um plano cartesiano que está em quilômetros. Vamos medir, ó. Vai dar aproximadamente 4,5 centímetros. A distância da casa B até o poço, 4,5 centímetros. Mas como assim?
Está em quilômetro, então 4,5 centímetros é o equivalente a 4 quilômetros e 500 metros. Será que a casa A também estará à mesma distância? Pela definição de mediatriz, tem que estar. Veremos, olha aqui, também aproximadamente 4,5 centímetros, ou seja, essa distância aqui também será 4 quilômetros e 500 metros, estará o poço distante das casas. Resolver uma situação para que as pessoas soubessem onde construir o poço. Eu poderia construir o poço em qualquer ponto da minha mediatriz? Veremos. Se eu colocar aqui um ponto laranja, ó, será que ele vai estar à mesma distância? Vamos ver. Aqui vai estar a aproximadamente 6,5 quilômetros. Será que do ponto A também vai estar a 6,5 quilômetros? Veremos. Também está a 6,5 quilômetros. E por que não vai construir o poço aí? Pretende-se que gaste pouco material, então a gente vai procurar a menor distância. Por isso que é no encontro da mediatriz com o segmento AB que é o ponto médio e é a menor distância encontrada. Mas claro que qualquer ponto que você desenhar sobre a mediatriz, ele estará à mesma distância. Ok? Resolver uma situação do dia a dia utilizando as coordenadas de um gráfico para resolver a situação do proprietário e mediatriz. E como que se faria isso usando a dobradura que nós fizemos na última vez? Não vou utilizar outro papel, vou pegar o mesmo papel. Lembra como nós fizemos? Traçamos o segmento AB, quando nós fizemos na aula 1 com dobradura. Aí você vai pegar esse pontinho A e colocar em cima do pontinho B. Feito isso, faz o vínculo no papel, porque eu tô deixando assim para que vocês vejam, Mas em casa, A e B, um em cima do outro. Em casa, vocês não precisam deixar assim, pode virar e marcar, Feito o vínculo, quando a gente abre, tá exatamente no meio do segmento. Então, são as duas formas, utilizando régua e compasso, utilizando dobradura. Ok? Vocês podem tentar em casa. Não precisa ser com essas medidas. Façam um ponto A e um ponto B aleatório e façam em casa para ver que as duas formas dará o mesmo tamanho. Resolveu a situação do proprietário rural que precisava construir um poço com a mesma distância para gastar menos material. É isso que a matemática faz, auxilia as pessoas para resolver situações do cotidiano. Outra situação. Qualquer ponto pertencente à mediatriz será equidistante das casas, que foi aquilo que eu mostrei? Sim, será. Só que aí tem a mesma distância, mas vai gastar mais material, porque vai estar mais longe. Na figura OB, a bissetriz AOC e OD é a bissetriz de COE. Nessas condições, o valor de X é... Quer saber o valor de X? Então, aqui nós temos um ângulo, AOE, beleza? Dois ângulos, AOC, está dizendo bem aqui que OB, aqui esse segmento, é a bissetriz de AC. Vamos recapitular, vamos lembrar da aula 1? O que é bissetriz? Bissetriz divide o nosso ângulo bem ao meio. Então, este significa que esse segmento está dividindo o ângulo AOC ao meio. E quanto que mede o ângulo AOC? 70 graus. Quanto mede o ângulo COE? 50 graus. Mas o ângulo X
Não está começando nem em A, nem terminando em E. Quanto que mede? Ó, observe aqui, ó, ele começa na bissetriz OB e termina na outra bissetriz OD. Como resolver isso? Vamos para o quadro. Nós temos a bissetriz do ângulo AOC, que é o segmento OB. O ângulo AOC mede 70 graus. Nós temos a bissetriz do ângulo COE, que mede 50 graus. E a bissetriz é o segmento OD. Quer saber o valor de X? Lembrando, quem que é X lá nessa história toda? X é o ângulo. A bissetriz vai da bissetriz de OB até a bissetriz OD. E quanto que mede isso? Fácil. Ó, OB não é a bissetriz não divide o ângulo bem no meinho. Então, nós temos 70 graus dividido por 2. Logo, vai dar 35 graus. A mesma coisa acontece, divide o segmento COE em 2. Então, 50 graus dividido por 2, 25 graus. Eu falei que aquele segmento era quem? OB mais OD. Então, será 35 graus mais 25. Logo, ele terá 60 graus. Voltando ao quadro, vamos observar então, ó, se aqui mede 35 e aqui 25, porque é a bissetriz, nós vamos juntar e teremos 60 graus. É uma outra situação, problema resolvida através de bissetriz. Essa foi a nossa aula 2. Fiquem em casa, mas se vocês precisarem sair, por favor, coloquem a máscara. Nos veremos na próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.